Graça e paz, irmãos. Queremos agradecer por mais um dia, por mais um culto online. Saúde da igreja com a paz de nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online, irmãos. Queremos iniciar o culto fazendo uma oração a Deus, uma oração de agradecimento, tá? Assim oremos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela semana, pela tua fidelidade, ó Pai, pela tua proteção, Deus, que tu possa, Senhor, estar sempre presente em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo que tu tem feito, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você tem agradecido a Deus ou tem murmurado? Tem algumas pessoas que têm agradecido e outras pessoas que têm murmurado, muitas vezes a Deus. Como é que está a sua vida nesse momento que nós estamos passando? Eu quero deixar uma pequena reflexão para os irmãos, que está lá em Salmo 40, o versículo 1, o 2 e o 3. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Como é que está? Muitos estão vendo a tua vida, a confiança em Deus, temerão, confiarão, estão vendo essas coisas? Isso é para nós refletirmos, irmãos, acerca dessa palavra. Eu quero agora dizer que o Salmo 147, o versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom, é amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Ministério do Louvor está com oportunidade para louvar ao nosso Deus, e nós também estamos com oportunidade para louvar ao nosso Deus.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Tu és a minha sombra, Senhor. Tu és o meu descanso, Senhor. Em ti eu posso descansar. Nos teus braços, ó Deus. Tu és o meu refúgio. Descanso em teus braços. Teus braços, ó Pai, é o meu descanso. Oh, aleluia. Em teus braços eu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, aleluias. Nosso Deus é aquele Deus que está no deserto conosco. Estás aqui, agindo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, agindo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei,
luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Eu quero passar agora pelo momento da palavra de Deus. A palavra de Deus que é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus que está lá em 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o versículo 17 diz: a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu passo para o nosso presbítero Jarmerson, que vai trazer uma mensagem de Deus, que Deus possa usá-lo poderosamente em suas mãos para trazer essa mensagem. Graça e paz, igreja. Vamos ao momento da palavra. Abra suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Que tem como título assim: Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Amém? Vamos ler. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Até aqui, versículo 12, amém? Baixe sua cabeça, vamos orar um minuto. Pai, te agradecemos, meu Deus, por este momento tão precioso, de poder, Senhor, ter o privilégio de ministrar a tua palavra. Senhor, enche a minha boca com a tua palavra. Enche-me, Pai, usa-me como instrumento em tuas mãos para abençoar e edificar o teu povo. Fala aos nossos corações, Pai, que não seja eu aqui falando, seja o Senhor falando ao teu povo. É o que te pedimos, é o que te oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Provérbios de Salomão é o nome do livro, né? Mas na verdade, não só Salomão é o único autor. Na verdade, a gente tem Ezequias, a gente tem Agur, a gente tem Lemuel, que são alguns autores também de alguns provérbios. Mas, em sua maioria, é atribuído o livro de Salomão, o livro de Provérbios, a Salomão como um autor, né, um dos principais autores. Principalmente esses capítulos 1, 3, 2, 3 até o 9, que na verdade é tido como os discursos de um pai para o seu filho. Então assim a gente leu aqui o terceiro discurso, né, até o versículo 12, o terceiro discurso do pai ao filho. Como assim? Salomão era o rei davídico, né, descendente de Davi, e o rei de Israel ali naquele momento era como se fosse o pai para a nação de Israel. Ele se portava ali como o pai e a nação de Israel seu filho. Então quando ele diz aqui meu filho, na verdade não é o filho dele natural ali, descendente dele, como no caso Robão, não, é os filhos de Israel. E no caso, nós, né, agora. Quem é o Israel de Deus? Nós. Por quê? Apesar de ter sido Salomão que escreveu, obviamente, como foi dito aqui pelo nosso presbítero Marcelo, toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus, soprada por Deus, né? Pedro também dizendo lá na sua segunda epístola, ele diz alguma coisa do tipo assim, que nenhuma profecia da escritura foi de particular elucidação humana. Pelo contrário, mas homens foram usados, homens santos
foram usados por Deus, movidos pelo Espírito Santo para escrever a Escritura. Então assim, quando a gente lê isso aqui, quando eu leio essa parte aqui, filho meu, aqui no começo, na verdade, eu entendo, você entende que é o próprio Senhor, o nosso Pai, falando aos nossos corações, como a gente como filho, e recebendo então essa instrução maravilhosa. É um conselho, inclusive, irmãos, que eu dou. Leia Provérbios. Na verdade, leia a Bíblia toda, mas leia Provérbios. É um livro extremamente maravilhoso para conhecimento, para sabedoria. É um livro de sabedoria, né? Faz parte dos 5 livros de sabedoria e poesia, né? De Jó até Cântico de Salomão. Então, o que acontece aqui? A gente vai perceber que a cada versículo ímpar é uma atitude de sabedoria, né? Inclusive é o nosso título aqui, Atitudes de Sabedoria, né? E suas consequências. Então, a cada versículo ímpar, você vai ter uma atitude de sabedoria, um conselho, uma instrução da parte do pai, vamos dizer assim, para o seu filho. E cada versículo pai, então, responde com uma consequência, com um galardão, uma recompensa pela observação àquela instrução anterior. Então, a gente vai ter, na verdade, um par, ação de sabedoria e a consequência, né? Ou o galardão, ou a recompensa decorrente dessa obediência a esse princípio, né, do versículo ímpar. Então a gente começa primeiramente aqui com o primeiro par, né? A gente vai ter aqui, são 12 versículos, a gente leu, a gente vai ter aqui 6 pares de atitudes de sabedoria e suas consequências. E a gente começa aqui então pelo versículo 1, né, a primeira atitude de sabedoria que a gente deve ter, e a sua consequência no versículo 2. Versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Veja que coisa tremenda. Não poderia começar diferente, né? Começar o quê? Com não esquecer dos seus ensinos e guardar no coração os teus mandamentos. É fundamental para se começar a adquirir sabedoria, falar justamente o quê? Dos ensinos do Senhor, dos mandamentos de Deus. Não teria nem como ser outra coisa primeiro. Então, irmãos, inclusive a palavra do Senhor, lá em João 14, 21, diz assim, Jesus, o próprio Senhor, dizendo aos seus discípulos, ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também os amarei, e me manifestarei a ele. Olha que coisa tremenda. Então, irmãos, guardar os seus mandamentos não é a ideia de guardar, pegar e botar dentro de uma caixa e guardar, não. É guardar, é observar, é vivê-los da mesma forma. Por isso que a gente não deve esquecê-los. E como é que a gente não vai esquecer? Se a gente não deixar de ler. A gente tem que ler. Você só vai esquecer se você deixar a sua Bíblia esquecida. Irmãos, leia a palavra. Medite nela dia e noite, como diz lá no Salmo 1. Porque olha aqui a grande bênção. Veja, a gente viu a atitude. Veja a recompensa para essa observação no versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, longevidade, vida e paz. Olha a recompensa que é de você não esquecer dos seus ensinos e guardar os seus mandamentos no coração. Longevidade, vida e paz. E é interessante, né? Quando a gente começou o quê? O versículo começa lá no versículo 1, né? Com meu filho meu, né? Ou seja, o pai falando para o filho. Veja que coisa interessante, veja que harmonia na Bíblia. Você lembra lá dos 10 mandamentos, do 5º mandamento, honrar pai e mãe. Você vai ter isso lá em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5. E eu quero tirar justamente a referência em Deuteronômio 5:16, que fala justamente o 5º mandamento. Ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Ou seja, veja justamente, para que te prolongue os teus dias, longevidade, e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá, ou seja, paz e vida. A mesma consequência. Por quê? Porque a ideia é essa, ele é nosso pai. Então quando você honra o pai, você está cumprindo o mandamento. Então você vai adquirir para você longevidade, vida e paz. Longevidade, vida e paz. Vida, por quê? Porque se você está
guardando os mandamentos do Senhor, você permanece nele. Ele diz isso lá em João 15, quando faz aquela metáfora com a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ou seja, aquele que guarda os seus mandamentos é o que permanece nele. E o que permanece nele recebe da seiva da videira. E logo recebe vida, a verdadeira vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então permanecer nele, guardar os seus mandamentos, você recebe vida em abundância, você vai ter paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento, independente dessas circunstâncias que estamos vivendo agora. Então, olha a importância de não esquecer dos seus ensinos e guardar no coração os seus mandamentos. É bênção, né, irmãos? Veja agora o segundo par de atitude de sabedoria e a sua recompensa, os versículos 3 e versículos 4. Primeiro, começando com a atitude de sabedoria, no versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Essa é a segunda atitude de sabedoria. Perceba uma conformidade, uma analogia com a primeira. Na verdade, tudo está sendo atrelado. Aqui, na verdade, é um reforço daquela primeira atitude, daquela primeira instrução. Porque se você for olhar aqui, benignidade e fidelidade, de certa forma, aqui é uma figura de linguagem, uma metonímia, que está trazendo uma ideia de uma palavra que está associada a outra, para trazer o mesmo sentido. Então, assim, por quê? Ou seja, benignidade e fidelidade estão atrelados justamente a ensinos e mandamentos. Por quê? Porque benignidade, a palavra de Deus, os ensinos de Deus traz benignidade. Os ensinos de Deus são benignos e trazem benignidade. Da mesma forma, os mandamentos do Senhor são fiéis, porque Deus é fiel. E a gente que quando cumpre seus mandamentos, nós nos tornamos fiéis. Então traz fidelidade. E da mesma forma, se você trazer para o Novo Testamento, você vai perceber que benignidade e fidelidade são frutos do Espírito. E frutos do Espírito vai trazer, a pessoa vai produzir aquele que justamente está o quê? Na palavra, firme na palavra, sendo guiado pelo Espírito. Veja que uma coisa está ligada à outra. Então ele está reforçando, na verdade, com benignidade e com fidelidade, a ideia de você guardar os seus ensinos e os seus mandamentos. A verdade é essa, ele está reforçando a ideia inicial. E olha o que traz. Olha o que ele diz aqui, a recompensa no versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, graça, favor e boa compreensão, literalmente no hebraico é bom sucesso ou reputação. Então você vai trazer favor e reputação diante de Deus e diante dos homens. Lembrando, irmãos, que obviamente que esse favor de Deus não é o favor, não é a graça salvífica. Nós somos salvos mediante a fé, não pelo que nós fazemos ou merecemos. Não somos salvos porque merecemos. Nós não merecemos ser salvos. Mas após a salvação, Paulo fala lá em Romanos 1,5 que somos chamados para a obediência por fé. Então, a partir da sua caminhada, a partir do momento que você foi salvo pela graça, que você não mereceu nada, mas você é chamado a ter a obediência por fé, a viver em obediência à palavra do Senhor. Então você vai achar favor dele sim, na sua caminhada, e também diante dos homens, porque Deus nos chama o quê? Para sermos luz do mundo. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. E quando é que a gente é a luz do mundo? Quando a gente observa as palavras de Deus, quando a gente não deixa de se desamparar pela benignidade e pela fidelidade de Deus, ou seja, pelos seus ensinos, pelos seus mandamentos. Então a gente vai ser luz. E no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, a palavra diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, você vai justamente quando você se enche desses mandamentos, você cumpre esses mandamentos, quando você vive esses mandamentos, você se torna luz para os homens. Você acha favor e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens, porque eles vão ver a tua luz, ou melhor, a luz do Senhor em você. Veja que coisa maravilhosa. Essa é a recompensa, essa é a consequência de permanecer nas instruções, na palavra do Senhor. Amém? Agora veja o terceiro par, atitude e consequência, atitude de sabedoria e consequência, que a gente encontra aqui na palavra do Senhor, versículos 5 e 6. Aqui tem uma diferença. Aqui é como se fosse um conjunto. Ele pega versículo 5 como atitudes e o início do versículo 6, a parte A do versículo 6 como consequência, e a parte B do versículo 6,
como atitudes, e a parte B do versículo 6, a consequência. Leiamos comigo aqui, versículo 5. Olha a atitude de sabedoria que devemos ter. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Então essa é a terceira atitude que você tem que ter de sabedoria, para conquistar uma recompensa maravilhosa da parte do Senhor. Meu irmão, confia no Senhor de todo o teu coração. O que é confiar no Senhor de todo o teu coração? É confiar totalmente no Senhor. Não é confiar parcialmente, é confiar totalmente, com todo o teu ser, com tudo que há dentro de você, com todo o teu coração. Confiar, porque nós temos uma tendência muitas vezes de confiar parcialmente. A gente confia aqui, mas outras coisas não. Não, é confiar totalmente no Senhor. Confiar totalmente no Senhor é renunciar à autoconfiança. É confiar no alto e não na autoconfiança. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia. O que é o estribo? A gente já viu essa palavra estribo, né? De onde vem, né? É o que? A gente já viu aqui o cavalo, eu me lembrei agora de Alex, né? Que tem esse cavalo. Então tem a sela do cavalo, tem o estribo. É quando a pessoa, é o lugar onde você põe o pé para se apoiar e montar o cavalo. Ou então em carros grandes, como picapes, tem aquele estribo também, para você subir a entrar no veículo. Então o estribo é o apoio. Então não se apoie no seu próprio entendimento. Quando você se apoia no seu próprio entendimento, você não está confiando totalmente no Senhor. E aí você não está exercitando fé. O que é fé, irmãos? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Paulo fala, isso está lá em Hebreus 11, 1, né? E em 2 Coríntios 5, 7, Paulo fala que visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então não andamos pelo que vemos. Quando a gente anda pelo que vê, a gente está confiando no nosso próprio entendimento e deixando de confiar no Senhor. Mas Deus chama para a gente confiar nele. Agora veja, isso não quer dizer que é uma fé cega. Você não vai dar um salto no escuro, não é nada disso. Não, você vai confiar nele, na palavra dele, nas promessas dele. E essas palavras, essas promessas do Senhor é que vão ser teu apoio, teu estribo, não teu próprio entendimento. Aqui está a diferença. Lembra-se lá de Pedro, quando estava no barco, tinha virado a noite com seus colegas de pescar e não pegou peixe nenhum. Aí Jesus vem e fala para Pedro, lança a tua rede. Aí Pedro diz, mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a minha rede. Isso é confiar no Senhor de todo o coração. Então, lança a tua rede sob a palavra do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Lança a tua rede debaixo da palavra, da promessa do Senhor. E assim então estarás confiando no Senhor de todo o teu coração. Amém? E aí ele completa aqui, ainda no versículo 6 agora, ele diz assim, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos, reconhece-o em todos os teus caminhos. Percebe que a ideia é a mesma, ele está reforçando a mesma ideia de confiar no Senhor de todo o coração. Por quê? Porque no original hebraico a ideia é, conhece o Senhor em todos os teus caminhos. Conhecer a Deus é ter intimidade com o Senhor. A NVT traduz isso de uma forma muito interessante e bem perfeita. Ela traduz assim, busque a vontade do Senhor para tudo que você fizer. A ideia é essa, a ideia de reconhecer em todos os seus caminhos é buscar a vontade de Deus em tudo que você fizer. Temos uma dificuldade muito grande de fazer isso. Queremos sempre não confiar um pouco no nosso entendimento, deixar algumas coisas, não, isso aqui Deus não quer saber, não? Quer sim. Você entregou a sua vida a Deus, a tua vida pertence a Ele, então tudo é dele a partir desse momento. Então reconhece-o em todos os teus caminhos, reconhece-o, busca a vontade dele em tudo que você fizer. Por quê? Porque aí você está buscando a vontade dele para a sua vida. E aí, olha a recompensa aqui, ó. E ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, cada passo que você der, a gente é falho, ele vai corrigindo as tuas veredas, vai corrigindo. Então você começa o quê? A andar nas veredas dos justos. E o que é que diz lá, Provérbios 4, 18? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. É claro, a gente vai entendendo a perfeição. Por quê? Porque a gente está andando na vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é o quê? É boa, perfeita e agradável.
agradável. Veja que recompensa maravilhosa quando você reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ou seja, quando você confia no Senhor de todo o teu coração. Porque quem busca a vontade do Senhor para tudo que faz é porque realmente confia no Senhor de todo o coração e não confia no seu próprio entendimento. Amém? Agora veja o quarto par, atitude de sabedoria e recompensa, nos versículos 7 e versículo 8. Diz assim, a atitude de sabedoria, primeiro: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos, irmão. O que é ser sábio aos teus próprios olhos? É se tornar arrogante, é se tornar soberbo. Veja que uma coisa leva a outra, né? Confiar no seu próprio entendimento, não confiar no seu próprio entendimento. Então, quem confia no seu próprio entendimento vai cair nessa armadilha de ser sábio aos teus próprios olhos. Então, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja... Tem um provérbio aqui mesmo, no livro de Provérbios, Provérbios 26, 12, diz assim, ó: tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Ele faz a pergunta. Maior a esperança há no insensato do que nele. Ou seja, tem mais esperança o homem insensato, o tolo, ou seja, aquele que não tem muito entendimento, do que aquele que se confia no próprio entendimento, daquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Veja como isso é sério. Há mais esperança para o tolo do que para esse que acha sábio aos seus próprios olhos. Então, irmãos, a sabedoria aos próprios olhos traz arrogância e soberba. E a soberba, meu irmão, leva à ruína. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, e o que tem mais? Que se acha sábio aos seus próprios olhos, termina se tornando imprudente. Por quê? Porque ele não consegue mais ter discernimento do que é bom e do que é ruim. Por quê? Porque ele está se baseando na sua sabedoria, não na sabedoria de Deus. Olha comigo, o Provérbios 9:18 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. É por isso que no versículo 7 você vai ver assim, ó: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não está à toa aqui não, essa junção de palavras não seja sábio aos teus próprios olhos e teme ao Senhor. Porque na verdade quem teme ao Senhor, ele alcança sabedoria, mas não a sua própria. A que vem do alto, a verdadeira sabedoria. E quando ele tem a verdadeira sabedoria, junto com o conhecimento do santo, adquire prudência. E aí, o provérbio 22:3 diz assim, ó: o prudente vê o mal e esconde-se dele, mas o simples, ele segue o caminho e sofre a pena. Esse simples é justamente esse que se acha sábio aos próprios olhos. Por quê? Porque ele não consegue discernir o mal. Então ele segue adiante e sofre a pena. Mas você, que não se acha sábio aos próprios olhos, mas que busca a sabedoria do Senhor, aí sim você consegue a prudência. E aí você vai ter o discernimento de saber o que é mal e o que não é mal. E aí, se você vier ao mal, você se esconde. E aí você não sofre a pena. Veja que situação, veja como é importante isso. Olha aqui a consequência do versículo 8. Daquele que não é sábio aos seus próprios olhos e teme ao Senhor. Versículo 8: e será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. No original, o hebraico diz assim: será isto saúde para o teu umbigo. Umbigo, Jarvis? No original é isso. Sabe por quê? Porque a ideia do judaico, a ideia judaica, né, antiga, é que ele tem ideia ali em mente um feto no ventre da mãe. E por onde é que a gente recebe o alimento quando está no feto, quando está crescendo no ventre da mãe? Não é pelo cordão umbilical? Então a ideia é que vai estar recebendo todo o alimento, toda a força para o centro da vida, pelo seu umbigo. Então por isso que no original é umbigo. E essa é a ideia. Quando você não se acha sábio aos teus próprios olhos, a verdade busca a sabedoria que vem do alto. A sabedoria vem para você de fora, do alto para dentro, alimentando você por todo o teu ser. Como uma criança é alimentado pelo cordão umbilical, você é alimentado pelo Senhor de sabedoria, de saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, você cresce como um feto no ventre de forma uniforme, sadia, com toda a saúde. Não seja sábio aos teus próprios olhos, nem teme ao Senhor e aparta-te do mal, e será isso, saúde para o teu corpo. Glória a Deus. Vamos para o quinto par, promessas ou instruções do Senhor, né? Atitudes de sabedoria e a sua respectiva consequência. Está no versículo 9 e no versículo 10. Versículo 9 é a atitude, versículo 10 a consequência. Olhe comigo aqui para a palavra, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui está a quinta atitude de sabedoria. Irmãos,
honra o Senhor. Honrar a Deus é atribuir a Deus a mais alta dignidade. E com isso, você oferece o melhor para Ele. Quando você atribui a alguém a mais alta dignidade, você quer ofertar o melhor, você quer dar o melhor. E você vai ver esse princípio todo na palavra de Deus. Toda vez que um homem de Deus buscava alguém que ele achava superior a ele, um profeta, ele sempre levava alguma coisa e nunca chegava de mãos vazias. Por quê? Porque ele achava digno aquele, porque ele dava honra àquele. E quem é o Senhor, se não digno de toda a honra e toda a glória? Então, veja que coisa interessante, ele diz aqui, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Veja, as primícias, a ideia de primeiro fruto, ou seja, o melhor dos frutos, não é com o que fica para trás, não é com a sobra, é com o melhor. Entende isso? Isso é um princípio, irmãos. É o melhor, né? Eu recebi meu salário, meu dinheiro, aí se sobrar eu pagar as contas, alguma coisa, aí se sobrar eu dou dízimo ou oferta ao Senhor. Não, irmãos. Ele diz, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias, com melhores frutos, com o melhor da tua renda. Por quê? Porque o Senhor ama a quem dá com alegria. E dar com alegria já é honrar o Senhor. Ele sonda os corações. Então, quem dá com alegria é quem vê o Senhor com mais alta dignidade, que quer honrá-lo. E aí, não deixa o resto, mas dá as primícias da tua renda. Isso é um princípio bíblico. Lembra lá de Gênesis 3, Gênesis 4 na verdade, Abel e Caim. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Eles vieram então adorar o Senhor. Caim trouxe, o texto diz que Caim trouxe de um fruto do seu trabalho para ofertar ao Senhor. O texto diz assim, de um dos frutos do seu trabalho. Veja, não é algo indeterminado, não é específico, um dos frutos, uma coisa qualquer. Mas Abel trouxe das primícias do seu rebanho, diz o texto assim. Ele trouxe o melhor do seu rebanho, por isso foi aceito ele e a sua oferta, e a de Caim não. Então, irmãos, não tente barganhar com Deus. Isso aqui é um princípio. Deus não é barganha. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele é dono do prata e da ouro, mas ele quer que se você o honra. E ele diz lá em 1 Samuel 2,30, honrarei os que me honram. Então honre ao Senhor. E olha aqui a consequência. Versículo 11, versículo 10. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus largares. Ou seja, prosperidade, bênção sem medida. Perceba, mais uma vez eu vou falar, isso aqui não é barganha com Deus, mas por causa da fidelidade. Ele não pode negar a si mesmo os seus atributos, ele é fiel. Então ele traz bênção sem medidas, porque ele é fiel. Lembrando, você não vai barganhar com o Senhor não é banco, você não vai ficar fazendo investimento, mas você vai dar com alegria. Ele sonda e pesa os corações, e aí ele, no tempo dele, no momento dele, da forma dele, ele vai te abençoar. Isso sim, porque ele é fiel. Não tem nem, irmãos, não tem como a gente não associar esses dois versículos, essa ação e consequência, né? Com Malaquias 3,10, né, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sob medida. Veja, a mesma coisa, ação e consequências, a atitude de sabedoria e a consequência que vem da parte do Senhor. Glória a Deus. E por fim, irmãos, vamos ver o último par de atitude de sabedoria e as consequências para conosco, que está no versículos 11 e versículo 12. Leia comigo o versículo 11. As atitudes de sabedoria, a sexta atitude de sabedoria. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Irmãos, não rejeite a disciplina do Senhor, não te enfades, não fique cansado, não fique murmurando das repreensões que vem de Deus. Por quê? Porque Ele faz isso para o nosso melhor. Veja o versículo 12, olha a consequência, já vou logo dizendo a consequência. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ele te trata como um filho, por isso que Ele faz isso comigo e com você. Ele te repreende, Ele te disciplina assim, porque Ele é um pai e você é um filho. O autor aos Hebreus, entendendo isso, ele diz lá que Deus açoita e disciplina todos o que Ele recebe. E se alguém não é participante dessa repreensão e desse açoite, é porque ele não considera como um filho, mas como um bastardo. Então eu digo para você esta noite, se você está vivendo a tua vida desregrada, fora
tortuosa nos caminhos do Senhor e não está acontecendo nada, aí sim é para você ficar muito preocupado. Porque ele pode estar lhe chamando de bastardo e não de filho. Mas se ele está lhe repreendendo, se ele está te açoitando, se ele está te disciplinando, é porque ele te chama de filho, é porque ele te ama. Essa açoite, essa repreensão, não é para te fazer mal. Lá o autor dos Hebreus vai dizer, isso é para a gente ser participante da santidade do Senhor. E sem santidade ninguém verá o Pai, diz também o autor dos Hebreus. É para produzir em nós frutos pacíficos, frutos de justiça. Por isso que muitas vezes ele vai repreender, sim, ele vai ter que quebrar o vaso para fazer outro. Isso dói. Ele vai ter que podar o ramo que está dando fruto para dar mais fruto ainda. Isso dói. Mas isso dói para o teu bem. Pode doer agora, pode estar sentindo triste agora, mas vai trazer um bem maior, porque o que Ele quer em mim e você é nos moldar conforme a imagem do seu Filho. Ele quer nos transformar na imagem de Cristo, e isso é o que é mais importante para o Senhor. Não é prosperidade financeira, Ele abençoa, a gente viu lá, mas é nos tornarmos a imagem do Senhor. Por isso, não rejeite a disciplina do Senhor. Por isso, não te enfades, não fique murmurando como o povo de Israel lá no deserto, que murmurou e caíram todos, não ficaram todos no deserto. Não! Seja submisso, aceite, porque Ele te quer bem, Ele te chama de filho, e Ele é o nosso Pai. Por isso, irmãos, tenha sabedoria, viva a sabedoria do Senhor, não esqueça dos seus ensinos, guarda os seus mandamentos, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece, busca a vontade dEle para todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, nem teme ao Senhor, aparta-te do mal, honra o Senhor com a primícia do teu bem, honra o Senhor com todo o teu ser, na verdade, honra o Senhor com tudo que você é, com tudo, não só a parte financeira, honra o Senhor com tudo que há em ti, e não te enfades das suas disciplinas e das suas repreensões, porque são provisões de amor em nossa vida. Amém? Irmãos, que mensagem maravilhosa. Realmente Deus é poderoso, né, para usar as pessoas e trazer uma mensagem dessa maravilhosa direto do trono de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu quero agora dar os avisos finais, né, para a gente poder continuar focados em contribuir nas cestas, nosso material para a cesta básica, né, fazer as nossas cestas básicas que os irmãos estão precisando nesse momento, né, realmente muitas pessoas, a gente sabe o momento que nós estamos passando, né, e agradecer aos irmãos que vêm doando materiais, que Deus possa colocar no coração de outros, Pai, que possa levantar mais pessoas para doar nesse momento. E quero também agradecer aos irmãos que vêm doando os dízimos e as suas ofertas, tanto para a nossa construção como para a manutenção do nosso templo. Continue, irmãos, nessa doação, nesse momento de cultuar a Deus com seus dízimos, com suas ofertas. Eu quero dizer que lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós recebemos de Deus, Deus nos dá com alegria e ama aquele que dá com alegria. Que Deus possa colocar em nossos corações para cada dia poder contribuir mais com a obra de Deus. Eu quero chamar o presbítero, quero avisar que na terça e sexta, tá, os oficiais da igreja estarão aqui para fazer o recebimento dos dízimos e das ofertas e do material para a confecção das nossas cestas básicas. Amém, irmãos? Quero passar a palavra para o presbítero Jarmerson, que vai estar fazendo o encerramento do nosso culto. Vai estar orando pelos dízimos e pela oferta dessa semana e vai estar também dando a bênção apostólica. Amém, igreja? Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, queremos, Senhor, te agradecer por essas vindas, Pai, que vieram aqui trazer, Pai, os dízimos, as ofertas, as cestas, para a Tua casa, meu Deus.
para que haja manutenção da tua casa, Pai. Nesses tempos difíceis, Pai, precisamos realmente da fidelidade. Mas graças te damos, Pai, porque tu tens tocado o coração de alguns. Toca o nosso coração, para que possamos honrar o Senhor com os nossos bens. Obrigado, Pai. Abençoa essas pessoas. Abençoa também, Pai, aqueles que por acaso não podem, Pai, agora estar dizimando, ofertando. Abre portas, Pai. Abre portas, Senhor, para que as pessoas também possam estar empregadas, trabalhando, e todos nós possamos estar participantes, meu Deus, dessa oferta, dessa adoração que é ofertar e dizimar na casa do Senhor. Feche os seus olhos agora e vamos passar para a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja nesta igreja local e em toda a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. A igreja diz amém. Igreja, Deus abençoe sua vida e fique de olho no canal, se inscreva no canal da igreja IPM para receber as notificações. Você marca lá o sininho para receber as notificações, para saber como, para você ser informado, né, pelo YouTube, para quando tiver alguma programação da igreja já postada no YouTube e você ficar atento e poder assistir, amém?